Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Gotta go down for the ball, and then he gets free. Splits everybody, and look at this. Action Jackson still rolling and then getting up and coming just short of the goal line. Can he turn the corner and get in? Yes! We got a Jackson 5. Lamar with 5 touchdown passes. Willie Snead. 2nd and 10. That ball is intercepted by guess who? Marcus Peters, who's back in LA after being traded to the Ravens. 3rd down and 8. Robert Griffin III is going to take a shot downfield. And going up and getting after it was Miles Boykin. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e eu já perdi a conta, gente. Eu já perdi a conta, são 4 jogos seguidos metendo mais de 30 pontos em cima do adversário. Eu já tô até perdendo as contas dos pontos que o Baltimore Ravens está fazendo. Eu estou só curtindo o momento, vamos dizer assim. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui hoje com o Giba Pérez. Muitíssimo boa noite, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo. É uma maravilha esse time, né? Esse time dá gosto de ver, esse time é a máquina. Lamar Jackson é uma besta enjaulada com ódio. Tá tudo muito bom, tudo muito bem. Estamos sonhando com vários playoffs, hein? Super Bowl é logo ali. Pois é, quem diria? Aquele descansozinho maroto, sei, pra recuperar as energias quando a gente chegar em dezembro. 45-6, como diria André Henning no Esporte Interativo. A gente vai falar um bocado desse jogo, vamos falar dos prós e dos contras, vamos falar de Lamar Jackson maravilhoso, RG3 jogando um jogo inteiro nessa temporada, tudo isso depois dos recados. Rapidíssimos, galera, talvez não tão rápidos assim, porque hoje vocês capricharam, essa semana vocês capricharam, hein? Bora lá, você que está escutando a Casa do Corvo, está gostando desse projeto? Quer ajudá-lo a crescer? Então você pode, seja apoiador, torne-se torcedor de elite. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Com R$1 só, R$1, você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? A gente finalmente está conseguindo voltar com o IGTV. Infelizmente houve uns contratempos, então não consegui publicar vídeo no IGTV, mas estamos indo, caminhando. Ainda estamos correndo atrás de novidades, então aguardem, fiquem tranquilos, tá bom? Se por um acaso você não puder ajudar a gente financeiramente, então faz o seguinte, nós estamos em todas as plataformas de podcast internet afora. Então, se você, por exemplo, usa o Spotify, vai no Spotify, procura por Casa do Corvo e segue a gente. E a gente também está no Deezer, estamos no Google Podcasts, enfim, o seu agregador de podcasts
favorito. Se você é usuário do sistema iOS ou não é e quiser dar uma moral pra gente mesmo assim, vai lá na iTunes Store, procura na parte de podcast por Casa do Corvo e deixe seu comentário e deixe suas estrelinhas, porque assim nós conseguimos relevância dentro da loja de podcast como podcast esportivo e assim alcançamos mais pessoas, tá bom? Você pode fazer como fizeram os nossos amigos Brandon Fuji, Gênesis Vinícius, Ramos, Andrei Tristão, Mark Bete, Raul Sá, Camila Torreão e Igor Túlio. Muito obrigado mesmo pela avaliação, muito obrigado pelos comentários, pelas estrelinhas. E também o Giba Pérez, que foi lá, deixou o comentário dele, deixou a avaliação dele, tá aqui toda semana dando uma moral. Ele foi lá e fez o trabalho dele também. Gente, muito obrigado. De coração, sabe? Toda essa ajuda é necessária para esse projeto crescer, sabe? Nós sabemos como a torcida do Baltimore Ravens, apesar de não ser uma das maiores do Brasil, ela é grande, então tem muita, mas muita gente para esse podcast alcançar ele, tá bom? Então ajuda a gente a chegar para essa galera, porque queremos abraçar toda a torcida, sabe? Numa energia única pra gente se unir e mostrar que a torcida do Baltimore Ravens é grande, é forte aqui no Brasil, tá bom? Nossas redes sociais, facebook.com/Casa do Corvo BR, nossos twitters, @Casa do Corvo, @BRavensBra, @RavensBrasil, o perfil da torcida oficial do Baltimore Ravens aqui em terras tupiniquins, tá bom? Nosso Instagram, @Casa do Corvo e @RavensBrasil também, eu tô esquecendo de anunciar toda semana, mas tá aí, registrado. Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, casadocorvobr@gmail.com. Nós queremos ouvir a sua voz, tá bom? Por um acaso você está aqui e não é torcedor do Baltimore Ravens, então não esqueça, nós somos membros da família Fambonanet, tá bom? Fambonanet.com.br, tem o Famblinho toda quinta-feira trazendo o resumão da rodada. Tem também o Esportismo falando sobre esportes americanos em geral. É óbvio que nesse período estão dando mais enfoque à NFL porque tá chegando o playoffs, tá acabando a temporada regular, as coisas estão se definindo, então vai lá que tem bastante coisa, não só sobre NFL como esportes americanos em geral. Tem também o Noir, o podcast falando sobre NBA, que tá aí já fervendo com esse primeiro mês de temporada começando, além de, claro, dezenas de podcasts sobre franquias não só da NFL como também da NBA. Então, se você tá aqui, mas por acaso não torce pro Baltimore Ravens ou quer ouvir também sobre o seu time da NBA ou sobre basquete em geral, fambonanet.com.br, porque quase certeza vai ter um podcast pro seu time, pra sua torcida, tá bom? Agora, já que você tá aqui, faça um favor pra gente, passa lá no post desse episódio e vai lá na caixinha de comentários e deixa um recado pra gente, tá? Assim a gente fica muito feliz em saber o que você está pensando, o que você achou do episódio. Ele pode ser lido aqui nesse programa, tá bom? Faça como o Hélio, o Kennedy Soares e o Gabriel Colucci, que foram lá e deixaram seus recadinhos. O Hélio diz o seguinte: parabéns, rapaziada, excelente trampo. Muito obrigado, cara, você é um amor de pessoa, tá? Torcedor de elite. Beijinho pra você. O Kennedy Soares: olá, Corvos. Acompanho a NFL e nosso Ravens desde 2012 e acho que nunca vi uma evolução tão grande de um quarterback como Lamar Jackson. A curva de aprendizado dele sendo um pocket passer é incrível. Outra coisa que eu percebi que é bastante notável é a melhora da defesa e tudo isso graças à adição do Marcus Peters, a volta do Jimmy Smith. Claro que não é só isso, tá, gente? Já falamos que, por exemplo, o Josh Bynes já agregou bastante, o Gerard Ward talvez não apareça tanto, mas agregou legal também. É todo um conluio. Marcus Peters, é claro, praticamente uma cerejinha do bolo dessa defesa, mas não se esqueçamos de quem tá aí agregando valor à defesa do Baltimore Ravens, tá bom? No Monday Night contra os Rams temos uma prova de fogo para duas alas importantes, a linha ofensiva que tem a difícil missão de segurar Aaron Donald e o corpo de defesa que terá de passar as corridas do Todd Gurley, que vem sendo melhor aproveitado pelo ataque dos Rams. Estou na torcida para um bom resultado em LA, acreditando em nossos jogadores. Imagina um placar de 28-17 para nós. É muito bom ler esses comentários depois que o jogo passa e você descobre que o resultado extrapolou tudo, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o jogo. Calma lá. Gabriel Colucci, o que esperar? Ah, sim, o Gabriel Colucci, ele manda um bocado de perguntas aqui. Gabriel,
Vamos fazer as perguntas agora e depois a gente joga pro final? Tá bom. O que esperar da nossa OL sem escura ao enfrentar um front server tão forte como o dos 49ers? Isso vai ser um ponto-chave no jogo de domingo? O embalo das vitórias terá um grande papel no próximo jogo? Um grande abraço aos meus amigos da Casa do Corvo, Ravens Flock. Gabriel, aguenta as pontas aí porque a gente vai responder suas perguntas lá no finalzinho, no bloco de perguntas, tá bom? Muito obrigado aí pelo comentário a todos vocês e já enrolei demais, já tem quase 7 minutos de recados. Então vamos para as notícias porque tem plantão médico hoje pra gente comentar, tá bom? Bora lá. Antes da gente ir para os recados, vamos atualizar o plantão médico do Baltimore Ravens. Caíram em cima da perna do nosso center, então Matt Skura está fora da temporada. Ele que sofreu um estiramento, uma torção no joelho esquerdo e hoje veio a público de que ele não joga esse ano mais pelo Baltimore Ravens. Ele vai precisar passar por uma cirurgia para reparar a lesão. E tá fora da temporada, basicamente. A notícia é terrível, né? Como eu falei no Twitter, a gente comentou nos grupos que a gente tá. Notícia muito ruim, a linha ofensiva tava jogando muito bem. Era um dos pontos fortes do time. Vamos torcer pro Mecari conseguir dar conta do recado. É um calouro não draftado. É uma missão braba pra ele. Dar conta desse recado, como dizem os americanos, são sapatos grandes pra preencher, né? O Skura tava jogando muito bem, a linha ofensiva tá num nível ótimo. E agora a gente precisa que o Mecari consiga render o suficiente para pelo menos manter esse nível de atuação. Pelo menos nesse jogo o Mecari conseguiu cobrir bem, né? Ele funcionou bem dentro do plano de jogo, né? De conter o Aaron Donald. O Aaron Donald não fez basicamente nada no jogo. Ele teve só meio tackle durante toda a partida, o que é uma estatística bem pequena para ele. Terminou o jogo sem sack, então... E considerando que o Mecari jogou basicamente 3 quartos e meio, porque o Skura saiu logo no começo do jogo, ele fez um bom jogo mesmo. Vamos ver então como é que fica essa linha ofensiva já contra o San Francisco 49ers, porque, como a gente sabe, linha ofensiva precisa de comunicação e entrosamento. Você colocar um cara assim, a essa altura do campeonato, você colocar alguém novo desse jeito é um fator complicador. Principalmente um center, né? Que é o responsável pela comunicação. E é o cara que tá direto ali com o quarterback, né? Então vamos ver como que funciona aí o Mecari junto com o Lamar Jackson ao lado desses caras da defensiva. Tem esse fator snap, né? Fator snap, como é que fica a sincronia dele com o Lamar na passagem da bola, toda essa coisa vai ser afetada por essa lesão. Bom, de qualquer forma, bora falar do jogo então, pra gente tirar algumas conclusões do que aconteceu e ver o que a gente pode esperar pro próximo jogo. Bora lá! Querido ouvinte, para você entender, você que não viu, tá chegando aqui e quer saber o que aconteceu nesse jogo, eu vou passar um panorama de um texto que a ESPN soltou hoje, a ESPN do Brasil, que é para você entender o que aconteceu hoje, para você entender como que tá funcionando nesse momento o prêmio de MVP, tá bom? Vamos lá. Lamar Jackson, nesse jogo, conduziu 6 campanhas em campo contra os Rams, todas terminaram em touchdown. Primeiro jogo na história a ter 5 TDs em sua estreia no Monday Night. Jogador mais jovem da história a ter mais de um jogo passando para 5 TDs. Primeiro jogador da história com 3.000 jardas aéreas, 1.500 terrestres em sua primeira temporada na carreira.
apesar que ele teve suas primeiras temporadas na carreira, no caso, né? Primeiro jogador na história a ter 4 passes para TD e correr 50 jardas em 2 jogos seguidos. Primeiro jogador na era Super Bowl com 4 ou mais passes para TD e 50 jardas corridas em jogos seguidos, contando o jogo com o Houston Texans, 2 times com campanha positiva. Único jogador nos últimos 40 anos com 3 passes para TD, nenhum passe completo, 50 jardas corridas em um tempo. Primeiro jogador na história dos Ravens com 4 passes para TD em jogos seguidos. Terceiro quarterback na era Super Bowl a vencer 7 jogos seguidos antes de completar 23 anos ao lado de Ben Roethlisberger e Drew Bledsoe. E o único jogador da história dos Ravens com mais de um jogo passando para 5 touchdowns. Já falei demais, eu vou beber uma água. Giba Pérez, fale um pouco mais sobre esse quarterback maravilhoso chamado Lamar Jackson. É bom demais ter quarterback, né, Cleverton? Assim, as atuações do Lamar estão cada vez melhores. É impressionante a evolução dele em relação à temporada passada. Um jogador que muita gente dizia que era running back, porque ele não conseguia ler as defesas, que ele não conseguia passar a bola. E o que ele vem fazendo é basicamente ler defesa e passar a bola, né? Ele corre muito bem, excelente correndo, mas ele também é um excelente passador. Ele lidera a liga em passes para touchdown de dentro do pocket. Ele teve 4 passes para touchdown nesse jogo em que não tinha nenhum running back no backfield, ou seja, ele não podia fazer um play action, ele não podia fazer um option, que é uma coisa que fica muito influenciada, que é uma coisa que influencia muito no desempenho dele de passes, porque com um jogo corrido muito forte, você consegue enganar as defesas com play actions e options. Mas ele não precisou disso para passar. Mesmo sem ter ninguém no backfield, ele conseguiu encontrar os espaços na defesa do Rams. E sem contar o fator jogo corrido do Baltimore, que foi um absurdo nesse jogo. Pegando o Rams, que era uma boa defesa contra o jogo terrestre, o Baltimore simplesmente atropelou com 285 jardas, sendo 95 dele, né? Do próprio Lamar. Dominou completamente a partida. O Lamar não precisou passar tanto, mas sempre que passou foi com efetividade. Foram 15 passes completos em 20 tentados para ele no jogo, sendo 2 drops ali, um do Marquise Brown, que seria um touchdown, e uma bola que o Mark Andrews não conseguiu segurar também. Então, assim, o que o Lamar vem fazendo jogo após jogo é impressionante. Ele tá jogando muita bola, tá carregando esse time e tá transformando o Baltimore de fato em um contender, que a gente não esperava no começo da temporada. Ninguém que acompanhou o Baltimore na última temporada e que viu as mudanças que a gente passou pelo elenco, esperava que o Baltimore fosse um contender ao Super Bowl nesse começo. A gente dizia até que era um time muito difícil de avaliar, né, de saber até onde ele pode ir. E muito passava por tudo que o Lamar conseguiria evoluir nessa pré-temporada e o quanto ele estaria melhor passando a bola. E assim, o que a gente está vendo é que o tamanho da evolução dele é muito grande e por isso o time está muito bem. Ainda é cedo para dizer qualquer coisa em relação a esse time, até onde esse time vai, mas de fato é de longe o time mais empolgante do Baltimore que eu já vi desde que eu comecei a acompanhar futebol americano. E o legal é que esse ataque, ele é jovem, né? Muito da dificuldade de avaliar o Baltimore Ravens nesse começo é porque o ataque ele é muito novo. Você tem aí o Lamar Jackson, né? Obviamente o QB calouro aí que chegou agora. Você tem o Marquise Brown e o Miles Boykin, que são os caras, os wide receivers novinhos que estão aí agregando alguma coisa. Ninguém esperava que o Hollywood Brown fosse jogar o que ele tá jogando, isso porque o cara tá tentando se conter por conta da lesão que ele vem carregando desde o college. O Mark Andrews essa também... Essa semana contra o Rams foi a primeira semana desde que o Hollywood Brown foi draftado pelo Baltimore, que a temporada começou, é a primeira semana que ele não esteve no injury report. Ou seja, ele não foi reportado com nenhuma lesão, nenhum problema, ele não perdeu nenhum treino, nem foi limitado em nenhum treino durante toda a semana. Desde o começo da temporada é a primeira vez. Então, assim, acredito que pela primeira vez ele esteve saudável em um jogo, anotou 2 touchdowns, 45 jardas, se não me engano, de recepção. Ele foi acionado 3 vezes e 2 ele estava dentro da end zone. Então, o Hollywood ele é um cara muito talentoso, muito talentoso. Se ele conseguir ficar saudável e ganhar um pouco mais de corpo e tudo mais, acredito que vai ser um bom parceiro pro Lamar nos próximos anos aí. Pois é, né? Então, o futuro do Baltimore Ravens com esse sangue novo, o futuro do Baltimore Ravens, óbvio, a gente vai ter tapes e mais tapes sendo avaliados, pode acontecer muita coisa, mas do que a gente tá vendo e do que a gente projeta, o futuro desse time promete ser muito brilhante.
É o que a gente fala, né? A maior parte do elenco titular do ataque está em contrato de calouro ainda. Ronnie Stanley está em contrato de calouro, Orlando Brown está em contrato de calouro, o Escura estava em contrato de calouro e o Bradley Bozeman em contrato de calouro. Ou seja, 4 dos 5 titulares da linha ofensiva estão em contrato de calouro. Aí você tem o Lamar Jackson em contrato de calouro. Os 2 running backs reservas, Gus Edwards e Justice Hill, contratos de calouro. Os 2 principais wide receivers, Miles Boykin e Hollywood Brown, contratos de calouro. Os 3 tight ends ainda estão em contrato de calouro. O Boyle, o Hurst e o Andrews. O Boyle, o contrato dele de veterano começa a valer só na próxima temporada. Ele já assinou a renovação por 3 anos, mas ele ainda está no último ano de contrato de calouro dele. Então, tudo isso faz com que seja um ataque muito promissor. A gente espera que vai ver esses caras por muitos anos ainda na franquia e que traz empolgação pra gente, né? O Lamar tem mais 4 anos de contrato de calouro pela frente ainda. Pois é, né? Vamos falar um pouquinho de números. Bora abrir o box score do Baltimore Ravens no ataque. Como o Giba já falou, né? O Lamar Jackson teve 15 dos 20 passes completados para 169 jardas, 5 touchdowns, rate de 139.4. Eu ainda tinha esperança da gente fazer um rate perfeito em cima do Los Angeles Rams, mas não aconteceu. Correndo, esse time correu para 285 jardas. Olha que absurdo, o Los Angeles Rams, que eu não me engano, acho que era a 5ª melhor defesa contra o jogo corrido, alguma coisa assim, se eu não me falha a memória. Meu Deus do céu, que pancada. Que nem o Texas na semana passada, que era a 3ª e veio o 13º. Destaque para o que esse cara tá jogando. A gente tá falando de Lamar Jackson, mas vamos tirar um pouquinho agora o foco do QB. Vamos passar pros outros jogadores do ataque. O que Mark Ingram está jogando nessa temporada, lá atrás a gente dizia que talvez fosse uma contratação um pouco over, vamos dizer assim, porque a gente tinha Kenneth Dixon, Gus Edwards se esperava muito bem, já tinha o próprio Lamar Jackson, que é uma ameaça com as pernas, de repente o time me brota com o Mark Ingram em campo, e o que esse cara tá fazendo, o que esse cara tá contribuindo no jogo do Baltimore Ravens é um absurdo. Esse cara correu 15 vezes para 111 jardas e anotou um touchdown nesse jogo. O grande mérito do jogo corrido do Baltimore Ravens, para além do Lamar Jackson, passa pelas pernas do Mark Ingram. O Gus Edwards teve 14 para 55 jardas também, o Justice Hill 8 para 27, até o Roberto Griffo III arriscou uma corrida, só que para perda de 3 jardas. O nosso jogo corrido, além de muito planejado, né, o desenho das jogadas do Greg Roman, que são a especialidade dele nas corridas, são muito bem feitos os desenhos. E isso faz com que mesmo as melhores defesas da temporada não estão conseguindo parar o nosso jogo corrido. Você vê, o Patriots não conseguiu. O Rams, que era uma boa defesa contra o jogo corrido, não conseguiu. O Texans, que era uma boa defesa contra o jogo corrido, também não conseguiu. Então, isso passa muito pelos bons bloqueios. Você tem o Nick Boyle e o Pat Ricard fazendo um excelente trabalho bloqueando. Isso acho que é até subestimado, às vezes, o trabalho do Ricard bloqueando e o trabalho do Boyle também. A linha ofensiva, obviamente, que a gente já falou aqui várias vezes, jogando em altíssimo nível. E você tem corredores que sabem aproveitar, além do fator Lamar, né? O fator Lamar que, como disse o Edel, às vezes você nem sabe com quem que tá a bola. Então é muito difícil parar esse jogo corrido. Ninguém conseguiu achar a fórmula ainda. Acho que em algum momento vai aparecer alguém que vai conseguir. Grande chance de ser o Belichick, espero que não esse ano. Mas em algum momento alguém vai conseguir parar isso. Mas até o momento ninguém achou uma fórmula para parar o ataque do Baltimore. Porque é de fato muito difícil. É o que a gente falava. É um dos times mais difíceis de você se preparar hoje. Porque você tem que se preocupar com o Ingram correndo, você tem que se preocupar com o Lamar correndo, você tem que se preocupar com o Lamar passando. E aí você tem os Tyrants explorando muito bem o meio do campo. Você tem o Hollywood Brown fazendo um bom trabalho aberto. E aí é muita coisa para você se preocupar. E é por isso que é tão difícil marcar esse ataque. A execução tá muito bem feita. E aí faz com que as defesas dos adversários fiquem perdidas mesmo. Eles não sabem o que fazer. Mas esse jogo corrido você tem o Mark Ingram carregando ele. Ele é o principal running back, tá com 700 e poucas jardas na temporada. O Lamar, que lidera em jardas. Ele não é o corredor, mas ele é o melhor corredor, né? Que lidera em jardas com mais de 840. São 847, se eu não me engano. E aí você ainda tem 2 running backs que são bons e que estão descansados pro final da temporada. Ou seja, o Ingram se desgastou a maior parte até aqui, mas você tem um Gus Edwards que vai chegar no final da temporada com quase 600 jardas, que teve poucos snaps, teve menos corridas, então ele já tá um pouco mais descansado. E você não tem o Justice Hill, que é muito veloz
e que tem menos espaço ainda. Então ele vai estar descansado para uma corrida nos playoffs, para ele ser mais utilizado. Então tudo isso é importante. Esse jogo corrido nosso é muito forte e é um fator diferencial para esse ataque. Baltimore Ravens jogando a moda antiga, né? Correndo bastante com a bola, controlando o relógio e passando quando o momento é propício, quando o momento é necessário. É incrível. Antes de... Não, vamos falar dos passadores, dos recebedores agora. Marquise Brown foi o destaque dessa partida com 7 targets, 5 recepções e 2 TDs maravilhosos, inclusive. O que o Lamar Jackson passou para esse moleque não foi brincadeira, cara. A vontade de pegar os dois assim... Os 2 lances é moldurar e colocar na parede. Foi muito, muito, muito bonito mesmo. O Seth Roberts apareceu um pouco mais, com 4 targets e 3 recepções. E aí a gente teve TD do Snead, TD do Mark Ingram, mas fica o destaque para o jogo que o Marquise Brown e que o Seth Roberts fez, o Willie Snead sendo uma bola de segurança ali dentro da end zone para o Lamar Jackson. É bom ver que o Snead, apesar de pouco acionado, é alguém assim, que você pode confiar, né, ainda nesse jogo. E destaque para aquela bola sensacional do Robert Griffin pro Miles Boykin também no fim do jogo, quando já era garbage time, né, já tava morta a Inês, mas a gente tem que destacar o maravilhoso que foi aquele lance, né? Excelente trabalho do Miles Boykin ali fazendo um ajuste para receber a bola do RG3. O defensor estava crente que ia ser uma interceptação e o Boykin esticou e pegou no alto. Volta a bater na tecla. Acho que o Boykin poderia ser mais utilizado, mas não dá para criticar o ataque, né? Tá dando muito certo. E é aquilo, a gente fala aqui quase sempre. Quando você passa poucas vezes, e o Baltimore de fato é um time que passa pouco, o Lamar arrisca em média menos de 30 passos por jogo. Então você acaba limitando o espaço para os recebedores, você acaba limitando as oportunidades para os caras. O cara vai ter 1 ou 2 oportunidades por jogo. O Hollywood e o Mark Andrews são os caras mais acionados, eles são os alvos de confiança do Lamar, então naturalmente eles vão ser mais acionados, mas se você parar para ver, o Andrews quase não foi acionado nesse jogo. Então, você limita as oportunidades, de fato. Então, o Willie Snead, ele é um alvo de confiança, ele é um cara que o Lamar confia e que é pouco acionado porque tem pouca oportunidade mesmo de dar passes para ele. Esses caras são muito importantes nos bloqueios para a corrida. Tanto o Seth Roberts quanto o Snead, tanto quanto o Miles Boykin, que é uma das principais qualidades dele, ele bloqueia muito bem. Acho que o único ali que não é um grande bloqueador é o Hollywood. Ele tem a função de esticar o campo. Ele é o alvo em profundidade, ele é o alvo principal do Lamar. Então ele não precisa ser um grande bloqueador para estar em campo bastante tempo. Mas é natural que as oportunidades sejam poucas. Então, assim, é uma efetividade dele passando a bola naquela região que muitos quarterbacks têm dificuldade em fazer, porque é a região onde a defesa está mais compacta, tem menos espaço de campo para os jogadores se espalharem, então naturalmente as janelas são menores. Mas ele está conseguindo passar bem essa bola, aproveitando as janelas que ele tem e criando espaço, né? Porque a ameaça do Lamar com a perna faz com que as defesas hesitem. E aí, amigo, um momento de hesitação abre um espaço que ele aproveita quase sempre, né? Então, isso é crucial. Deixa eu levantar uma peteca que o Gelli mencionou lá no grupo, né? Menção honrosa ao João Gabriel Gelli, que não está aqui por questões acadêmicas. Ele comentou que uma coisa que ele não acha sustentável nesse time é a taxa de TDs passados do Lamar Jackson. E aí eu questionei isso e eu queria trazer essa peteca para cá. Eu não sei se é impressão minha ou se aconteceu isso no jogo dos Rams e eu não tô levando isso para os demais jogos, que parece que o time prefere correr o máximo possível do campo e quando chega perto da red zone é que o Lamar começa a arriscar mais os passes e por isso que essa taxa é tão alta, porque quando ele passa os recebedores já estão à beira da red zone, ou quando o Lamar não dá aquele passe super sensacional que vai buscar o cara lá do outro lado do campo. Não tem um pouco disso também? O fator passe do Lamar Jackson, ele parece que não, ele aparece mais, na verdade. O Lamar Jackson não aparece mais passando já quando o time está bem perto da endzone, enquanto isso ele vai só aproveitando o campo para queimar relógio e manter a posse de bola, que é um dos segredos desse time, aliás, é não deixar o adversário jogar. Eu acho que quando tem a bola e quando o jogo está funcionando, o Lamar não passa basicamente a bola. Só que naturalmente, cara,
E a gente entra naquela questão da parte final do campo, da defesa compacta. Facilita para a defesa para parar os corridas naquela área do campo justamente por causa disso. Os jogadores estão mais próximos, é mais fácil você cobrir quando alguém erra, alguém tem coisa mais. Então fica mais difícil para correr, assim como fica mais difícil para passar. Só que o Baltimore consegue usar a ameaça da corrida, que é um fator muito importante, para abrir espaços para o passe, principalmente ali naquela área final do campo. É por isso que é muito difícil para as defesas, é muito complicado. Como é que você faz? Tem uma tá correndo muito bem, que tá perto da sua red zone. Se você não encher, se você não parar e não encher a box, e não atacar esse backfield, você não consegue parar aquela corrida. Mas aí você abre espaço atrás. E o Lamar tá conseguindo explorar esses espaços muito bem. As leituras dele estão sendo muito bem feitas. O Baltimore usou formações sem running backs na red zone em 4 dos 5 passes para touchdown do Lamar. Ou seja, em 4 dos 5, já falei isso aqui antes até, ele não tinha um running back no backfield. Ou seja, não existia a ameaça da corrida do running back, existia a ameaça da corrida do Lamar, né? Então, porque sempre vai ter essa ameaça. Mas aí o Lamar conseguiu fazer na base da leitura, ele conseguiu encontrar os espaços. Principalmente naquele touchdown do Snead por dentro. Teve um cara da NFL Network fazendo essa análise. Ele tinha 5 wide receivers alinhados, 5 recebedores alinhados, né? Não necessariamente wide receivers. E ele precisava encontrar o leverage, né? O inside leverage, que é o marcador errando o posicionamento, dando espaço para dentro do recebedor, porque ele precisava fazer um passe rápido. E aí, dos 5, só o cara que estava marcando o Snead estava um pouco mais para fora, dando espaço para o Snead cortar para dentro. E ele fez a leitura perfeita, passe rápido, o release dele tá muito rápido, e fez o touchdown. Então, assim, o Lamar tá jogando, parece que ele tá jogando outro esporte, assim, parece que ele tá vendo as coisas antes. É incrível, ele tá jogando muito bem. Tem um amigo lá que empolgou no dos Ravens que ele falou que o Lamar tá revolucionando a NFL. Uma NFL antes e uma depois de Lamar Jackson, né? Eu acho assim que é difícil reproduzir o que a gente faz com o Lamar. Pra você reproduzir o que o Baltimore faz no ataque, você precisa ter o Lamar. Sem ele, a não ser que surjam outros caras parecidos com ele, como de atribuição que ele tem, porque assim, o único que até hoje chegou perto disso foi o Michael Vick, é difícil. Eu acho, e aí a gente estava tendo essa discussão com o Jerry mais cedo, que naturalmente, com o exemplo do Lamar, se ele der certo, porque ainda é muito cedo para dizer que ele já deu, eu acho que ele tem potencial para ser excelente, mas é só o segundo ano da carreira dele. Se ele continuar dando certo, a tendência é que jogadores como ele parem de ser trocados de posição, o que acontece com certa frequência. Porque o cara que tem esse atleticismo que o Lamar tem, normalmente ele é movido para outra posição. Tentaram fazer isso com o Lamar durante toda a carreira dele, e a mãe dele, ele nunca deixaram. Eles sempre forçaram ele para ser QB. E ele tá provando que ele pode ser um QB. Então, acho que a tendência é, com o sucesso do Lamar, que jogadores como o Lamar surjam. Ou surjam outros jogadores com essas características dele, porque vão parar de fazer isso que tentaram fazer com ele. Mas para fazer o que o Baltimore faz nesse momento, é preciso ter um cara como ele, e até agora a gente não viu ninguém nem parecido. Nessa discussão eu cheguei até a levantar essa peteca. O Baltimore Ravens funciona do jeito que funciona por condições muito específicas. A gente tem um cara que nem o Lamar Jackson, que você não encontra aí pelo resto da liga, pelo menos não igual a ele, e o time foi montado ao redor disso, então por isso funciona. O Dolphins Brasil, inclusive, mencionou, falando, cara, não adianta você pegar o Lamar Jackson, colocar ele num outro time agora e achar que o time vai funcionar maravilhosamente. O Baltimore Ravens foi montado de um jeito ao redor do Lamar Jackson. O Lamar Jackson tem características muito específicas. É por isso que o time está funcionando desse jeito, é por isso que eles estão sendo fiéis ao que eles estão se propondo a fazer e está funcionando, porque o time está funcionando dentro de características muito específicas. Não, e o Ravens se preparou para o Lamar Jackson. Uhum. Antes do draft, na temporada em que draftou o Lamar, o Baltimore já tinha o Greg Roman como auxiliar, trouxe o James Urban como um treinador de quarterbacks. O Urban, curiosamente, ou não, né? Por sorte ou não, ele foi o treinador de quarterbacks do Michael Vick na Filadélfia, que foi um dos melhores anos do Vick passando. O Roman foi o cara que foi coordenador ofensivo do Colin Kaepernick. Então o Baltimore se preparou. E o Baltimore tinha o interesse no Lamar durante todo o processo do draft e fez questão de esconder isso até o último momento. Então o Baltimore não mandou ninguém pro poder de Louisville. O Baltimore não fez entrevista com o Lamar no Combine, fez questão de não mostrar total desinteresse por ele
durante todo o processo para que os outros times não desconfiassem de que o Baltimore queria ele. E apostou, inclusive, em pegar ele na última escolha, porque as informações que o Eric DeCosta e o Ozzie Nilsson naquela época tinham é de que ninguém pegaria ele na primeira rodada. Então o Baltimore apostou, correu o risco de perder. Mas é o que eu vi alguém escrevendo isso e concordo plenamente. Nem o Baltimore tinha convicção de que daria tão certo como tá dando. Senão não teria corrido o risco de perder ele. Teria pegado não teria trocado pra baixo e tal. Então o Baltimore correu o risco de perder porque a gente pega ele na última escolha da primeira rodada, a gente vai minimizar o dano se der errado e a gente vai potencializar o se der certo. Tá dando certo. E aí a gente tá vendo o lucro em campo, né? O time tá 9-2, uma das melhores campanhas da história da franquia, um dos melhores ataques da história da franquia. Então, sim, o Baltimore tentou minimizar os riscos e otimizar o resultado. Se preparou para ter o Lamar e nessa off-season o discurso sempre foi nós vamos fazer algo diferente. Vamos preparar o ataque para o Lamar. E foi o que foi feito. O ataque é completamente diferente do ataque do ano passado. Pois é, né? Que felicidade. E só pra gente encerrar o assunto ataque, eu queria fechar isso aqui enxergando o outro lado, né? Enxergando a defesa dos Rams, porque muito se fala e muito se falou, e com razão, vamos tomar cuidado com o Aaron Donald. Olha o Jalen Ramsey, esse valor agregado aí que eles trouxeram lá do Jacksonville Jaguars. Pois bem, o Jalen Ramsey, ele passou a partida apagadíssimo. Ele teve 6 tackles nesse jogo. E o Aaron Donald teve uma assistência só. O resto, todos os status dele estão zerados. Só teve uma assistência. Que trabalho maravilhoso em conseguir parar a defesa do Los Angeles Rams para deixar esse pessoal jogar, cara. Eu tô embasbacado. E o Eric Weddle mesmo falou que não sabia com quem que tava a bola, né? Talvez tenha sido o melhor jogador da defesa dos Rams em campo. Mas isso mostra como que uma defesa que tá se armando, que tá poderosa, que tava bem ranqueada até então nos stats da NFL, tomou um vareio desse ataque maravilhoso. A defesa dos Rams é o que mantém eles na temporada até aqui, porque a temporada do ataque é muito fraca. O Gurley não tá conseguindo correr bem com a bola, ele parece que não tá saudável mesmo. O Goff tá jogando muito mal. O plano de jogo do McVay foi destruído na última temporada, conseguiram encontrar a forma para parar o ataque do Rams e tá dando certo, ele não tá conseguindo se reinventar até aqui. Então, o que tem mantido o Rams relativamente vivo na temporada, ele tava 2 jogos atrás do Minnesota Vikings, se ganha da gente vai ficar um jogo só, tem sido a defesa. A defesa tem mantido o Rams vivo na temporada. A gente viu o que aconteceu com ela destroçada. Novamente, o próximo desafio é ainda maior. A defesa do 49ers é bem melhor que a do Rams nesse momento. E o ataque do 49ers é bem melhor que o do Rams nesse momento. De longe. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Fechamos o ataque aqui, então bora pra defesa, né? Destaques da nossa defesa. Marlon Humphrey, de novo, não tenho verbetes no vocabulário formal da língua portuguesa para dizer que o Marlon Humphrey jogou nesse jogo. Ele teve 5 tackles e 5 assistências. Esse cara não deu sossego pros recebedores do Los Angeles Rams em nenhum momento. Ele tá fazendo uma temporada maravilhosa. Jalen Ferguson também, a gente tem que dar um destaque, ele tá conseguindo fazer umas pressões legais. Conseguindo tackles for loss também. Tá maravilhoso. Teve 5 tackles totais, né? Um tackle for loss. O Chuck Clark também tem feito boas partidas. Quase pegou um fumble, né? A gente deu 2 moles, mas a gente releva. Eu falei que vocês estão esperando demais o Chuck Clark fazendo isso. Na hora que barata voa. Não, na hora que barata voa não tem inteligência, filho. Tem sorte. Ele pegou e pensou no que fazer. Não tem sorte, não. Se ele se joga em cima da bola, ele garantiria a recuperação. Ele foi burro. Não foi azarado, ele foi burro. Ok, né? Ok, mas ainda bem que pelo menos isso não prejudicou a partida. Poderia ter dado mais 7 pontos? Poderia, mas ossos do ofício. E Marcus Peters.
8 tackles combinados. A lei do ex é uma maravilha. Eu amo a lei do ex. Eu vou deixar pra você, Giba, vai lá. Eu não tenho os stats aí, pode falar os stats. Não, os stats foram 6 tackles solo, 2 assistências, ou seja, 8 combinados. E uma interceptação, porque todo jogo ele tem que marcar uma interceptação. E é bonito de ver quando você pega o plano inteiro do jogo e você vê a movimentação do Marcus Peters marcando o quarterback. Cara, é um jogador muito inteligente, muito agressivo, muito instintivo. Ele Sabe, tava na cobertura aberta, ele olhando sempre pro Goff quando ele viu quando o Goff achou que ele já estava fora do alcance da bola, executou o passe, ele voltou e conseguiu com a mão só parar a bola e depois pegar. E ele queria retornar para o touchdown, você viu? Ele ficou procurando espaço, foi nos bloqueios, ficou tentando passar, mas... Ele fez um forró depois que passou pro campo de ataque, cara. Foi bonito, que ele encaixou ali, porque não dá pra passar, vira pro outro lado e tem... Nossa, cara, eu queria que tivesse, entendeu? O Marcus Peters ia ficar o diabo solto no pasto depois do jogo que se fizesse uma pick six em cima do Los Angeles Rams, né? Porque a gente viu que deu pra notar como ele estava muito desagradável com toda a situação, né? Ele tava mordido. Ele tá que nem aquele cara trocado por... a pessoa foi trocada por outra, contra a ex com a pessoa, aí fica lá se vingando. Então foi isso. Ele mostrando a língua. Assim, Não, e assim, o Ramsey pegou tanta pilha que ele teve que ser arrastado pra dentro do túnel, né? Mas aí perdeu o jogo, tomou 45 do lombo, amigo. Ainda tem que ficar ouvindo o cara de sacanear e perdeu a cabeça. Pois é, né? Marcus Peters que veio pro Baltimore Ravens, só pra vocês lembrarem, pelo preço de uma pipoca doce e uma mariola, né? O Rams trocou ele por uma escolha de quinta rodada do Kenny Young, que sei nem se jogou ontem, que eu não vi em campo. Pagou 2 escolhas de primeira rodada. Só pra destacar um outro lance também, queria citar os números do Jimmy Smith, que teve 3 tackles totais e um sec fazendo o Goff perder 8 jardas, cara. Foi um absurdo que o Jimmy Smith jogou. E uma interceptação também. E uma interceptação, não vamos esquecer disso. Pois é. Jimmy Smith jogando muito bem, se recuperando bem da lesão. A volta dele foi muito importante para essa secundária. Casou com a chegada do Marcus Peters também, mas a volta dele foi muito importante. Dá profundidade, você consegue rotacionar bem esse grupo, deixar todo mundo fresco durante toda a temporada. Ainda tem o Brandon Carr ali que entra às vezes, mas a volta do Jimmy foi muito importante. Tá indo muito bem. Ele não é um cara que aparece tanto em estatísticas, porque ele não é um cornerback tão agressivo como o Marcus Peters em termos de interceptações e tudo mais, mas ele é muito legal. O QB não consegue passar na direção dele. É muito difícil. Então, tá jogando muito bem. Também. Então, você tem 3 de altíssimo nível na franquia. Então, isso faz muita diferença. Isso que mudou a cara dessa defesa depois da bye. E a gente vê como que tá o nível de confiança nesse corpo, porque eu lembro que acho que foi no jogo passado, a gente viu que o corpo de cornerbacks estava bem rotacionado. Se a gente pega o snap count aqui, o Marlon Humphrey, o Marcus Peters e o Jimmy Smith, eles jogaram 98% do tempo. Acho que provavelmente eles devem ter saído no garbage time quando já tava, sei lá, no finalzinho do jogo, mas a gente falava tanto desse corpo de cornerbacks, tomamos porrada no começo da temporada por N fatores, e é gratificante ver que o Baltimore Ravens não sossegou, não se acomodou, tipo, vamos jogar com esses caras mesmo e foda-se. Eles foram atrás, se reinventaram. O Martindale tá fazendo N coisas com essa defesa e agora a gente tá vendo a recompensa disso, cara. Palmas não só pro time, pros jogadores, mas como esse staff do Baltimore Ravens, que é algo que tem que ser destacado todo o programa, toda semana a gente tem que lembrar, não é só mérito de jogador. O John Harbaugh conseguiu gente talentosa para trabalhar junto com ele. O Greg Roman tá fazendo coisas muito, muito boas. O Martindale, que já fez uma temporada muito boa com a defesa que tinha ano passado. Esse ano, com tudo que aconteceu, caiu o mundo na cabeça dele. Conseguiu parar, ver o que tinha disponível. O time correu atrás para poder fortalecer isso e a gente tá vendo aí, estamos colhendo os louros do que é o talento desse staff. É isso, assim, acho que o Martindale me preocupa até, ele tá também que eu fico com medo de ele virar treinador principal em algum time, porque ele é um cara, ele é um bom gestor de grupo, você vê, os defensores todos gostam muito dele, e ele faz um trabalho excelente montando defesa, montando plano de jogo da defesa, ele foi mexendo no modo de jogar dessa defesa.
Sei que o Martin já tem mais idade, que também não tem tantas pretensões em ser head coach, mas quando a oportunidade aparece, né, não é qualquer um que recusa. Então, fico com medo de perder ele durante essa off-season. Mas, osso do ofício, né? É o preço do sucesso. Pois é. Mais alguma coisa pra destacar dessa defesa, Giba? Acho que falar bem do Judon, né? Fez um bom trabalho, teve um strip sack no Goff, que eu achei que ele fosse arrancar a alma do Goff naquela O Goff não viu ele vindo, ele veio por trás com tudo, deu uma traulitada no Goff, voou a bola para um lado, o Goff pro outro. O Judon é o nosso principal pass rush, ele vai custar caro nessa off-season. Eu espero que o De Costa pague, pra gente não possa lutar de perder ele. Eu acho que o De Costa, agora fazer uma piadinha bem cretina, eu acho que o De Costa poderia pagar parte do salário do Matthew tacos no Taco Bell. Assina um acordo de patrocínio, né, pra entrar mais dinheiro. Tipo, amortece um pouco assim o que ele vai pagar em cash. O resto, aqui ó, toma aqui pra você gastar em tacos. Mas o Judon já tem 7 sacks na temporada, tá jogando muito bem. Isso sem ter um grande companheiro durante toda a temporada, né? Teve ali o McPhee durante um tempo, mais ou menos, você não firma. O Ferguson tá evoluindo, mas ainda não tá grande escolha. Mesmo assim, o Judon tá produzindo em bom nível, sacks, 350 milhões de QB hits, ele tá sempre batendo no QB, às vezes até atrasado demais, mas o Judon tá jogando muito bem. Essa defesa é sensacional. E a defesa tá conseguindo limitar o jogo terrestre sem ter o Michael Pierce, que é importante. Verdade, tem isso. O Michael Pierce, ele volta quando, aliás? Tem alguma notícia do... Tinha uma chance remota dele jogar esse jogo. Talvez ele esteja disponível pro 49ers, mas eu acho que a projeção mais conservadora, mais correta é pro jogo contra o Bills. Tá bom, não vamos apressar o menino, não. Vamos deixar ele se recuperar direitinho. How about it, Baltimore? Pois é, né? Já que falamos do jogo do 49ers, antes da gente falar do jogo do 49ers, a gente tem que falar da AFC Norte, né? Foda-se todo mundo, né? Então, vai falar o quê? Porra, Steelers ganhou dos Bengals, ok. A única coisa legal que tem pra gente falar do Steelers e Bengals é que o Patão jogou. O Patão virou titular, menino. Ai, que beleza, e nem lembro quanto é que foi o jogo, foi 14-10, alguma foi coisa 16 assim. a 10. 16-10, o começo de jogo horrível, cara. Não, o jogo foi um horror. O Mason Rudolph foi uma tragédia nesse jogo, horroroso. Ruim demais, ele não é pouco ruim não, ele é ruim com força. Ele pediu pra ser ruim, deu eco. Já sabemos que precisar draftar QB de novo, né? Big Ben, quando voltar, o Big Ben já tá nas últimas também, né? Uma hora esse cara tem que aposentar, gente. Mas o emprego dele não tá ameaçado nesse momento, né? Tem o Patão não, e o... Nem de longe. Ano que vem ele vai ser titular de novo, se estiver vivo. Mas o Steelers fez a obrigação deles, né? Basicamente. Não fez mais que obrigação, foi lá, ganhou do Bengals, o pior time da temporada, não ganha de ninguém. Quase conseguiu perder, quase conseguiu o feito de perder pra esse Bengals, mas fez o que tinha que fazer. E o Browns ganhou do Miami Dolphins, atropelou o Miami Dolphins, chegou a tomar um sustinho ali com uma reação, com o Dolphins ameaçando uma reação, mas esfriou logo com um touchdown. Então o Browns também fez a obrigação dele de ganhar do Miami Dolphins em casa. Ou seja, que rodada modorrenta para os rivais de divisão, né? Nesse momento são 3 jogos de vantagem para os Steelers, que é o segundo colocado da divisão, né? Faltando 5 jogos para acabar a temporada. Então a gente precisa basicamente ganhar 3 jogos para se garantir como campeão da divisão. Isso porque ainda se enfrentam os Steelers e tem a possibilidade de a gente abrir a semana se a gente ganhar do San Francisco 49ers. Nossa, cara, que loucura, né? 15 dias de intervalo do primeiro Steelers e Browns, que a gente já viu o que aconteceu e os caras vão jogar de novo. Meu Deus. Quero ver esse jogo, não. Os principais envolvidos não vão estar em campo, né? Isso é engraçado. Ainda bem, né? E o Rudolph tá barrado pelo Patão. Patão bem, será titular, amigo. Será que ele chama jogadas tão bem quanto ele chama Patos? Patópolis está em festa nesse momento. Quack.
Quack. Vamos falar logo de San Francisco 49ers. San Francisco 49ers que meteu uma sapatada em cima do Green Bay Packers, né? O ataque dos 49ers com George Kittle e Jimmy Garoppolo parece estar engrenando bem, né? O Garoppolo é um QB bem seguro, assim, ele não é um QB espetacular, que recebe 350 milhões de elogios, mas ele é um QB bem seguro, que consegue conduzir bem esse ataque muito complexo do 49ers. É um ataque complexo, o plano de jogo do Kyle Shanahan é complexo. Então ele consegue fazer isso bem com a experiência dele, está conseguindo conduzir um ataque que é um bom ataque, apesar do corpo de recebedores ser bem mais ou menos, né? Principalmente sem o Sanders. Eles estavam jogando sem o Sanders e sem o Kittle. Então isso era um problema grande para eles. Com o Kittle ele já tem uma ameaça ali boa para preocupar. Acho que é a principal preocupação. Acho que o Josh Bynes deve jogar um pouco mais nesse jogo, porque novamente não tivemos nenhum linebacker na partida, mas eu imagino que nesse jogo contra o 49ers o Josh Bynes vai ter um pouco mais de participação nessa cobertura do George Kittle, porque ele é grande demais para os nossos cornerbacks e rápido demais para os nossos linebackers. Então o Bynes vai ter que mexer bem naquela marcação no meio campo, fazer as leituras dele, ele faz isso bem, e foi uma contratação muito importante nessa temporada. Acho que o trabalho do Baltimore pressionando o Garoppolo vai ser muito importante. A gente precisa conseguir deixar ele desconfortável, né? Como não é um QB absurdamente móvel, ele consegue fazer alguma coisa com as pernas, mas ele não é absurdamente móvel. Se a gente conseguir tirar ele da zona de conforto dentro do pocket, a gente vai conseguir dificultar um pouco esse ataque do 49ers. É isso que eu ia falar. O Jimmy Garoppolo, melhor que ele esteja jogando, e semana após semana ele vem se provando um pouco mais, né? Não é o QB que os 49ers gostariam, mas é o QB que eles precisam, né? Então, e ele está fazendo bem o trabalho dele. O problema é, a partir do momento que pressiona o time Garoppolo, ele ainda dá umas escorregadas. Eu não sei como que o Baltimore Ravens vai se projetar nesse jogo para poder pressionar o QB. A linha ofensiva dos 49ers me parece bem decente. Eu, sinceramente, desconheço. Eles tiveram alguns problemas com lesão, eles perderam o Joe Staley um tempo, eles perderam o center titular numa parte do jogo contra o Seahawks, então eles tiveram alguns problemas com lesão na linha, mas a linha é uma boa linha nesse momento. Ela recuperada 100% saudável, é uma boa linha ofensiva. Acho que a grande diversão desse jogo vai ser ver o nosso ataque contra a defesa deles, né? É uma defesa muito forte, tem um front seven absurdamente forte com Buckner, Armstead, Bolsa. Então é um time muito forte. A secundária tá jogando muito bem, é a melhor defesa contra o passe da liga, e acho que o ponto de desequilíbrio é o que pode favorecer a gente. Além do fato deles terem que viajar para jogar no primeiro horário na costa leste, o que normalmente afeta os times, a defesa deles contra o jogo terrestre não é tão boa. É a 19ª na NFL. E é justamente o nosso ponto forte. Então eu imagino que durante essa semana a grande preocupação do 49ers vai ser em como parar esse ataque terrestre, que pode haver algumas mudanças em termos de personnel até na defesa do 49ers por conta disso, mas eu acho que o nosso ponto de ataque tem que ser isso. A gente tem que correr muito bem com a bola, gastar o relógio, que a gente faz, a gente fala sempre aqui, né, mas é o que a gente faz muito bem, e tentar induzir os defensores ao erro com as nossas corridas. Mas eu acho que o jogo corrido é o caminho pra gente vencer esse jogo. Eu ia falar isso mais cedo, esquecendo, mas o bacana do Baltimore Ravens é que mesmo se o ataque for com um pacote 10, um pacote 20, pacote 10 ou pacote 20 não, o burro. É pacote 01, pacote 02, pacote 0... Enfim, pacotes que não tem running back no backfield. É isso que eu quis dizer, tá bom? Ainda assim, você vai ter um corredor no backfield. Você tem sempre um corredor no backfield. E aí, por isso que as jogadas do empty backfield do Ravens estão funcionando tão bem. Porque a ameaça da corrida do Lamar de um QB draw, né, que é aquela corrida atrasada, que ele para, faz as leituras e depois corre, faz com que as defesas hesitem na hora da marcação. Se preocupem demais com a corrida do Lamar. E isso abre espaços no fundo para ele passar a bola. E ele tá passando muito bem. Porque às vezes abre espaço onde ele não consegue botar a bola onde ele tem que botar, mas ele tá conseguindo passar e tá muito confiante, né? O Lamar tá muito confiante. Bota confiança nisso, pro cara que tirou o Justin Tucker do campo pra poder conseguir uma primeira descida no...
depois de uma quarta descida, né, bota confiança nisso. Ele não quer chutar. Ele vai acabar com a carreira do Tucker e do Sam Cook. Né? Se depender do Lamar... Coitado do chutador. O Sam Cook não sabe o que é chutar já faz um tempo. Ele chutou 2 punts nos últimos 3 jogos. Sendo que nos 2 lances, quem tava conduzindo o ataque era o RG3 já. O Lamar Jackson não vai chutar ninguém. Não vai chutar ninguém. Bom, San Francisco 49ers, dito tudo isso, jogo em Baltimore, eu fiquei muito feliz de ouvir esse status aí de que a defesa contra o jogo corrido é 19ª, ou seja, temos aí uma vantagem em mãos. Eu quero ver como vai ser essa batalha de trincheiras dos dois lados, eu quero ver como a nossa defesa vai pressionar o Jimmy Garoppolo e igualmente eu quero ver como que a gente vai se comportar diante desses nomes monstruosos que o senhor acabou de dizer. Nossa, pensar no placar, esse aqui vai ser difícil, hein? Estou com dificuldade de pensar no placar 20... Vamos 21-20, vai? 21-20 para o Baltimore Ravens e... 100 jardas, vai ser 100 jardas para Mark Ingram e 100 jardas para Gus Edwards. Vai lá. Eita. Vou dar um pouquinho, vou dar 100 jardas para cada um. Vamos lá, 27-23 pro Baltimore, minha aposta. Com o Lamar conduzindo a campanha da virada nos últimos segundos. Cara, isso é importante. É um negócio que eu não tenho reparado. Eu acho que uma única vez o Baltimore Ravens saiu atrás no placar que foi contra o Cincinnati Bengals e virou. O resto, todas as campanhas, se eu não me engano, o time saiu na frente. A última vez que o Baltimore esteve em desvantagem na temporada foi no dia 20 de outubro contra o Seattle Seahawks. Desde então esteve sempre em vantagem no placar. E ainda assim, se eu não me engano, aquele jogo contra o Seattle, a gente saiu na frente, tomou uma virada pra virar de novo, né? Sim. Vamos ver que vai ser interessante ver um cenário desse com o Baltimore já começando a partida atrás. Eu acho importante o Baltimore passar sufoco também. Porque assim, isso molda caráter, né? Você tem que buscar a virada no final, esses jogos mais apertados. Porque não adianta, no playoff a gente não vai ganhar de 45-6. A gente não vai ganhar de 52-10. A gente vai passar aperto, a gente vai precisar de uma campanha para vitória, a gente vai precisar conduzir o time à vitória na último lance. Então eu acho que é importante pro time passar por essas situações nesse momento, para crescer como time, para ganhar mais corpo. E não estamos sendo pessimistas, tá, gente? Estamos apenas projetando o cenário mais realista, tá bom? É um jogo entre os dois melhores times da NFL, Vai acontecer da gente... Eu acho, vou ficar muito, muito, muito surpreso se a gente der uma goleada. Vou ficar muito surpreso mesmo, assim, vai ser realmente uma coisa inacreditável se a gente atropelar o 49ers. Eu acho totalmente improvável isso acontecer. Acho que vai ser um jogo muito apertado, vai ser um jogo muito difícil e a tendência é que seja decidido por uma posse de bola. Se a gente atropelar os 49ers, já dá o troféu de campeão da NFC pra gente. Depende do time, porque vocês têm que perder pra alguém. Né? Bom, terminar com a melhor campanha. This football right here. We hunting today. Follow me. Hop on this back. That's what real linebackers do because we got each other. Run to the football today and let's knock somebody out. Y'all know what we do on 3. 1, 2, 3. Oh! Let's go. 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 I'm a Baltimore Raven. I'm a Baltimore Raven. bora para as perguntas então. Vamos lá. Antes de ir pro Twitter, o Gabriel Colucci foi lá no fambonanet.com.br e deixou umas perguntinhas. Eu acho que boa parte delas a gente respondeu, né? Se o que esperar da nossa L sem o Escura ao enfrentar um front seven tão forte como a dos 49ers. Isso é um ponto. Falamos de como a linha precisa de entrosamento, de como precisa de comunicação. O Escura vinha desempenhando um bom papel lá, ele vinha evoluindo, e agora a gente perde esse cara pro resto da temporada e vamos ter que lidar com o Mecari. Como que vamos reagir contra o San Francisco 49ers? É um ponto de preocupação. Eu acho que o 49ers vai tentar atacar bem por dentro, e principalmente em cima do Mecari. Tentar estudar formas de deixar ele desconfortável, porque é o ponto fraco da linha ofensiva nesse momento. Você tem jogadores que estão
entrosados numa grande temporada, você tem um cara que chegou ali no meio que vai ter que fazer a comunicação da linha ofensiva sem ter tiro titular durante todo o ano. Então a tendência é que o Fluminense tente atacar esse meio da linha com mais força. Eu acho que vai ter uma boa quantidade de blitz por dentro, principalmente com o Fred Warner, que tá fazendo isso muito bem, tá jogando uma excelente temporada dele. Então eu acho que é uma possibilidade o Fluminense atacar muito em cima do Mecari. É um ponto de preocupação. O Flaco Elite, eu já falei que esse nickname tá errado, hein? O time tá muito bem, mas qual o principal defeito que pode nos prejudicar daqui pra frente? Sim, o torcedor tá acostumado com um time bom e só consegue pensar... O torcedor não tá acostumado com um time bom e só consegue pensar nos problemas. Eu acho que é essa falta de experiência. Acho que o time pode sentir um pouco quando ficar atrás do placar. É um time muito jovem, é um time que tá atropelando, tá ganhando de todo mundo. Eu acho que essa falta de experiência pode pesar no momento decisivo. A gente não tá acostumado a decidir. No playoff do ano passado, a gente fez um jogo terrível, né? O Lamar foi muito mal aquele jogo, tudo mais. Então eu acho que essa falta de experiência pode fazer diferença lá na frente. Porque esse time não precisa passar por algumas situações que vão fazer ele crescer como time. E não está passando. Até o Russell Wilson falou isso antes do jogo contra o 49ers, que o time do Seahawks está acostumado, como dizem os técnicos aqui no Brasil, né, tá sabendo sofrer. Mas a gente não está passando por isso. Então eu acho que no momento que a gente sentiu o aperto, esse time pode baquear. Eu não lembro, eu não tenho pouca recordação de Kansas City Chiefs, de Cleveland Browns e os outros jogos. São os 2 jogos que a gente perdeu. Mas do resto, acho que tirando os Bengals, né? E eram os Bengals e era um outro time, né? A gente não tô falando dessa formatação de agora. Eu não lembro do Baltimore Ravens começar a partida que não fosse causando um 3-and-out no adversário e já metendo um touchdown na campanha seguinte. Não fez 3-and-out nem fez touchdown na campanha seguinte contra o Texans. Acho que esse foi o único jogo que não teve esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, a gente sofreu um pouco contra os Steelers, por exemplo, que foi um dos piores jogos do Lamar na temporada. A gente chegou a estar atrás no placar pro Devin Rodgers, teve que buscar a virada e tal, ganhou na prorrogação. Acho que esse foi o principal jogo nesse sentido. Foi o único jogo da temporada que eu lembro do time passando aperto para ganhar e tendo que buscar lá na alma a vitória. Mas não é uma coisa que tem acontecido com frequência. O Baltimore vai ter que saber vencer jogos por uma posse, vai ter que saber buscar a virada no final. Isso é uma coisa que a gente não tem passado tanto e que eu acho que pode fazer diferença. Tanto que nesse jogo contra os Steelers, a virada só veio porque a defesa forçou um turnover e colocou o Tucker em posição. O ataque não conseguiu ir lá e ganhar as jardas necessárias para nem chutar o field goal. Então, acho que vai ser importante o Lamar crescer nesse tipo de circunstância. Então eu acho que isso é o ponto fraco. Se eu fosse apontar um ponto fraco nesse momento, acho que seria esse, porque a defesa está jogando muito bem, o ataque também. Então, meu ponto fraco seria esse. E o Wesley Andrade pergunta também como parar o Kittle. Sendo ele hoje o melhor tight end, temos uma excelente secundária, mas esse jogador é fantástico. Como limitá-lo? Ele pergunta se somos favoritos no jogo. Eu falo pra você que São Francisco 49ers e Baltimore Ravens não tem favorito. O Baltimore é favorito porque joga em casa, mas assim, em termos de equilíbrio de time, pra mim não tem favorito mesmo não. Mas por jogar em casa, por ser um jogo na Costa Leste, o 49ers tem que atravessar o país, pelo jogo ser às 3 da tarde, no horário da Costa Leste, como se fosse 8 da manhã na Califórnia. Acho que tudo isso faz com que esses fatores extra-campo fazem com que o Baltimore seja um pouco favorito, mas é uma diferença muito pequena. Como parar o Kittle, acho que é não deixar a bola chegar na mão dele. Depois que ele recebe é muito difícil parar, mas tá atento para tentar cortar as rotas de passe e não deixar a bola chegar nele. Depois que ele tá com a bola, é muito difícil, é um trator andando em alta velocidade, né, cara? Você não consegue parar. O cara é muito forte, é muito rápido, faz bem as rotas. O Kittle é um dos melhores talentos da hoje. Então, o ideal é estar muito atento com ele, deixar o Earl Thomas prestando bastante atenção nas rotas dele para tentar cortar as linhas de passe e não deixar o Garoppolo encontrar ele livre. Se deixar ele livre, amigo, já era. Certo. É basicamente o que a gente falava dos Rams com o Todd Gurley. Deixar o Todd Gurley encostar na bola, o cara vai fazer uns estraguinhos. A mesma coisa com o George, com o Kittle, só que no nível Super Saiyajin. Mais ou menos como parar o Rob Gronkowski. Como você parava o Rob Gronkowski? Não conseguia parar, basicamente. É muito difícil. Você tem que conseguir minimizar o máximo
o estrago e compensar na frente, fazendo ponto. Uhum. É o que a gente falava do Antonio Brown nos Steelers também, né? Que Deus o tenha. Só para arrematar, responder uma pergunta geral da galera, e eu acho que eu nem deveria perguntar isso, porque está a olhos vistos mais, né? É o melhor time do Baltimore Ravens que a gente tá vendo aqui da história, né? Não, acho que é cedo pra dizer ainda. A gente tá só na semana 12 e ninguém ganha nada em novembro. O melhor time pra mim é o campeão. Tem 2 times campeões aí que nesse momento são melhores do que esse time, porque esse time não ganha nada. Simples assim. Acho que é o melhor ataque que a gente já viu do Baltimore. Pra mim, sem sombra de dúvida, assim, em termos de desempenho em campo, né? Porque nenhum ataque do Baltimore conseguiu fazer isso. Mas o que vale é a taça. Então não adianta falar, esse é o melhor time da história do Ravens. Não, se ganhar o Super Bowl, eu afirmo sem sombra de dúvidas que é. Se ele continuar jogando assim até o final da temporada e ganhar o Super Bowl, é o melhor time da história do Baltimore Ravens. Mas, por enquanto, a gente tá na semana 12 ainda, não ganhou nada, então não, ainda não. Ainda não é nem melhor que o time do ano passado, porque o time do ano passado foi campeão da divisão, a gente ainda não é. Ou seja, torcedores, calma. É isso. Muito obrigado a todos que mandaram suas perguntinhas no Twitter. O restante que a gente não mencionou aqui porque a gente já respondeu no meio do programa, né? Então, para não ficar redundante. E é isso. Fechamos mais uma semana. Episódio 95. Então a gente está beirando os 100 episódios. Quem diria, hein? Senhor Giba Pérez, muitíssimo obrigado pela presença. Muitíssimo obrigado pela participação, pelos comentários. É isso aí. Tamo junto. E que vem os 49ers. É isso, gente. Forte abraço. Semana que vem não estarei aqui. Não poderei gravar por motivos de força maior. Então, espero que você e Géry consigam gravar comemorando mais uma vitória, a 8ª seguida. Que seja a maior sequência de vitórias da história da franquia. E sigam lá nas redes sociais, @BayRavensBra, @GibaPérez. Tamo aí. Forte abraço. E é isso aí, você, querido ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. E eu esqueci de falar isso nos recados, então eu vou lembrar, dia 8 de dezembro, Baltimore Ravens e Buffalo Bills. Alô, galera do Rio de Janeiro, vai ter encontro da Ravens Flock em Ipanema, no Lord Jim Pub. Mais detalhes, vai lá na página do Ravens Brasil no Facebook, tá bom? É isso, essa semana vai ter preview pra gente falar de San Francisco 49ers, então até daqui a pouco pra gente falar de preview, tá bom? Falou, galera, até mais. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.